Então, estilo de apego inseguro, evitativo. Por que evitativo? Dentro do padrão inseguro, evitativo, nós temos mães, lembra que sempre gira em torno da resposta da mãe para os pedidos da criança. No evitativo, nós temos mães que chegam já liberando a rejeição desse filho. Tá? Mães que elas já não oscilam como ambivalente, elas já literalmente não respondem. Tá? Elas já não respondem aos chamados da criança, ou respondem de forma fria, respondem, né, sem uma conexão emocional aí com essa criança. Então a criança ela já chega ao ponto aqui no evitativo de se sentir realmente rejeitada. Ela sente que as necessidades dela são ignoradas por essa mãe. Então, o que a criança passa a fazer? Olha aqui que forte isso. E isso é algo, gente, presente, tá? Dentro da nossa sociedade, dentro das nossas famílias. Por isso eu deixo aqui o convite pra gente observar, né? Pra gente aprender e observar dentro dos nossos contextos. A criança, como resposta a essa mãe, né, que é distante, que ignora essas necessidades da criança, a criança ela começa a criar a crença, a ideia, e olha quantos adultos pensam assim, como eu falei, da infância a gente leva para a vida toda, ela passa a construir a ideia de que eu não posso contar com ninguém, né, porque eu não posso contar com a minha mãe, porque eu chamo, eu grito, eu faço de tudo para chamar a atenção dessa mãe, eu faço de tudo para que essa mãe atenda as minhas necessidades, mas ela não atende, ela está tão distante, ou distante fisicamente, literalmente mães que passam muito tempo longe, né, dos filhos, ou mães que estão perto, mas estão distantes emocionalmente dessa criança. Então, mães que não conseguem, né, atender aos pedidos dessa criança. Então essa criança ela passa, né, a construir essa ideia de que eu não posso contar com essa mãe para atender as minhas necessidades. Eu preciso então me virar sozinho, né? E até a crença assim da questão da confiança, né? Eu não posso confiar na minha mãe para atender as minhas necessidades. E aí vem uma construção até de uma falsa autossuficiência, né? E de novo, quantos adultos, né, têm esse padrão de apego, gente, que se acham realmente suficientes. Então eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho. Gente, isso vem da relação materna. Isso vem do que foi construído na relação materna durante a infância dessa pessoa. Tá? Então eu aprendi que eu não posso contar com a minha figura de apego para resolver, né, as minhas necessidades, para atender as minhas necessidades, eu preciso me virar sozinho, mas isso para a criança é de um sofrimento, de uma angústia sem tamanho, porque ela, por instinto, né, ela busca. Ela sabe que aquela figura, né, é onde ela deveria estar recebendo esse cuidado, né, e essa proteção. Mas aí, ao mesmo tempo, ela sabe que ali ela não tem. E por que a gente chama de evitativo, né? A própria criança passa a evitar. Por quê? Porque gera sofrimento. Então, eu sei que aquela ali é minha figura de apego, mas eu passo a não pedir, a não chamar, a não solicitar nada para ela, porque eu sei que se eu pedir, eu não vou ser atendido, e se eu não for atendido, eu vou sofrer. Isso vai me trazer angústia e sofrimento. Então eu evito esse contato de apego. Imagina isso para uma criança. Então, a criança ela desiste, tá? E o que acontece com as necessidades dessa criança, gente? As necessidades estão ali, fisiológicas, emocionais. Pode ser até que essa mãe, com certeza, né, assim, atenda as necessidades fisiológicas, né, de alimento, de higiene, mas emocionalmente essa criança está à mercê dela mesma, né? E as necessidades, então, estão todas ali.
Eu desisto de pedir para minha mãe para atender as minhas necessidades, porque eu já entendi que eu não posso contar com ela, né? E eu prefiro, então, evitar do que lidar com essa frustração, com esse sofrimento. E eu me calo, eu calo as minhas necessidades, eu deixo de comunicar, mas elas continuam ali, né? As necessidades, elas não desaparecem, né? Elas não somem, elas continuam existindo ali dentro dessa criança, mas é uma criança aí que cresce, um adulto, né, que ignora as próprias necessidades, tanto fisiológicas quanto emocionais, né, para evitar essa frustração, né, de comunicar, de pedir e de não receber.